Ok, meus amigos, voltemos aqui. Olha só, falávamos aqui do princípio, ou melhor, dos princípios que vão orientar a ação penal de iniciativa pública. Nós trouxemos então o princípio da obrigatoriedade e suas respectivas exceções. E a gente já encerrava o bloco anterior falando do princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade, como eu já mencionei, está prevista expressamente no artigo 42 do CPP e significa que o membro do MP não irá desistir da ação penal. MP não pode desistir da ação penal. Não pode desistir da ação penal. Isso está expresso, eu repito, no artigo 42 do CPP. Então imagina você amanhã passa no concurso para o Ministério Público e está diante de um processo, acabou de chegar ali na sua comarca, e estava em andamento já, um processo criminal cuja denúncia havia sido oferecida pelo membro do MP que lhe havia antecedido ali na comarca. Então o processo está em andamento. Mas quando você pega o processo, você constata que, sei lá, por exemplo, o réu é inocente, ou você constata que, sei lá, já prescreveu, ou você constata que deveria incidir ali o princípio da insignificância. Enfim, você entende que não é caso de dar continuidade àquele processo criminal. Você, que acabou de ingressar no MP, poderia, então, pedir a desistência da ação penal? De forma nenhuma. O MP não pode desistir da ação penal. É o artigo 42 do CPP, princípio da indisponibilidade. Tá? O que você faria nesse caso, então? Pediria a absolvição. Claro, no caso da prescrição que eu mencionei, você pediria a declaração da extinção da punibilidade. Nas hipóteses de mérito, enfim, materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, então você iria pedir a absolvição. E aí, importa lembrar que artigo 385 do nosso CPP, que nos diz que o pedido de absolvição não vincula o juiz. O pedido de absolvição do MP, eu estou falando de ação penal pública, não estamos falando ainda de ação penal privada, a gente vai ver como é que vai funcionar isso na ação penal privada em seguida, mas por enquanto estamos na ação penal de iniciativa pública, então lembra, o MP não pode desistir da ação penal. Agora ele pode pedir absolvição. E o pedido de absolvição não vincula o juiz, é o artigo 385 do CPP. É verdade que há quem defenda em doutrina que esse pedido vincule o juiz. O entendimento, por exemplo, do professor Aurí Lopes Júnior, que entende que esse artigo 385 seria inconstitucional por violação ao sistema acusatório. Cuidado com isso, meus amigos, cuidado, Para o seu concurso não é um entendimento mais adequado. Para o seu concurso vale você asseverar que é constitucional esse dispositivo, e isso porque eu quero que você lembre que os dispositivos de lei, eles possuem presunção de constitucionalidade, significando dizer que, enquanto o judiciário não declarar inconstitucionalidade, vale que é constitucional. O Supremo Tribunal Federal jamais declarou a inconstitucionalidade do artigo 385. Ao contrário, em algumas situações, por intermédio de controle difuso de constitucionalidade, a matéria não foi apreciada em controle concentrado, mas por intermédio de controle difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já asseverou mais de uma vez a constitucionalidade do artigo 385 do nosso CPP. Assim, penso eu que o ideal seria que a gente tivesse um controle feito internamente pelo próprio MP, de modo que o promotor pediria absolvição, ele submeteria a um órgão interno do próprio MP, se esse órgão interno asseverasse e confirmasse, corroborasse ali o pedido absolutório, aí sim vincularia o julgador. Aí faria sentido. Agora, você tem um pedido de absolvição do membro do MP, que não passa pelo crivo de ninguém, não é submetida a nenhum tipo de controle, ou seja, você permitir que apenas o entendimento do promotor prevaleça sem nenhum tipo de controle, isso fere a própria lógica do princípio republicano. Na lógica do princípio republicano, o poder deve deter o poder, de modo que nós devemos ter controles aos agentes públicos. Por exemplo, quando o juiz decide, a decisão do juiz está submetida a um controle jurisdicional por intermédio do recurso. As instâncias superiores podem reformar ou anular aquelas decisões. Então não pode vingar apenas o entendimento de um membro do MP ali no caso concreto. Enfim, em suma, para o seu concurso, o artigo 385 é constitucional até
que sobrevenha eventualmente algum entendimento em contrário da nossa jurisprudência. Então, em suma aqui no princípio da indisponibilidade, o MP não pode dispor da ação penal, significa dizer que o MP não pode desistir da ação penal, é o que consta do artigo 42 do CPP. O que ele pode, membro do MP, é pedir absolvição, e uma vez tendo pedido absolvição, esse pedido de absolvição do MP não vincula o juiz, de modo que pode sim o MP ofereceu a denúncia, o processo está em andamento, agora o MP entende que o sujeito é inocente, o MP pede absolvição e o juiz condena. É possível? Sim, é plenamente possível. Outro ponto importante. Esse princípio da indisponibilidade, meus amigos, ele também vigora em sede recursal. Ou seja, o MP, ele não é obrigado a recorrer. Olha só que interessante. O MP ele não é obrigado a recorrer, não tem obrigatoriedade em sede recursal. MP, eu repito, ele não é obrigado a recorrer. Todavia, se o MP recorrer, ele, MP, não pode desistir do recurso. Então, o MP não é obrigado a recorrer, mas, se recorrer, não pode desistir do recurso, tá bom? Ou seja, é a indisponibilidade em sede recursal. Bom, em doutrina, nós vamos dizer que, da mesma forma que existem exceções à obrigatoriedade, a doutrina reconhece uma exceção a esse princípio da indisponibilidade, que reside justamente na suspensão condicional do processo, chamado doutrinariamente de sursi processual. Tecnicamente não é ali o MP desistindo da ação penal, não é o MP dispondo da ação penal, mas é tido como uma exceção, sim, ao princípio da indisponibilidade. Tá? É o sursi processual, ou, de forma mais técnica, a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei de Juizados. O que é esse sursi processual, essa suspensão condicional do processo? É uma situação na qual o processo já está em andamento. Veja por que não excepciona a obrigatoriedade, o princípio que a gente viu anteriormente. Porque aqui o processo já está em andamento, ou seja, o MP já ofereceu a denúncia. O processo já está em andamento, ou seja, o MP já ofereceu a denúncia. E depois de termos um processo em andamento, aí o MP propõe a suspensão do processo por um lapso de tempo que varia de 2 a 4 anos, para que o réu cumpra algumas condições. Por isso que o nome é suspensão condicional do processo. Eu repito, o MP propõe a suspensão do processo por um lapso de tempo que varia de 2 a 4 anos, para que o réu cumpra algumas condições. Então, suspensão condicional do processo. Tá? E nessa hipótese de suspensão condicional do processo, também chamada, eu repito, de sursi processual, como eu dizia, se aplica, meus amigos, aos crimes com pena mínima até 1 ano. Então, suspensão condicional do processo é para os crimes com pena mínima até 1 ano. Tá? Então, por que é considerado como uma exceção à indisponibilidade? Porque, a rigor, não é o MP dispondo do processo, mas, de certo modo, o MP propõe a suspensão do processo para que o sujeito cumpra algumas condições. E se o sujeito cumprir essas condições, extingue-se o processo e extingue-se a punibilidade. Por isso que é tido como uma exceção à indisponibilidade, né? Entende-se que, de forma oblíqua, é como se o MP estivesse dispondo aqui do processo criminal, tá bom? Bom, volta comigo aqui para a tela, vou colocar aqui para vocês, olha só. Então, vimos aqui princípio da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade e suas respectivas exceções. Antes da gente dar continuidade aqui aos princípios da ação penal de iniciativa pública, permita-me, então, já trazermos aqui princípios da ação penal de iniciativa privada. E aí eu já vou colocar aqui o seguinte: na ação penal de iniciativa pública vigora o princípio da obrigatoriedade, já na ação penal de iniciativa privada vigora a oportunidade. Oportunidade, tá? E se na ação penal de iniciativa pública vigora a indisponibilidade, na ação penal de iniciativa privada, por outro lado, vigora a disponibilidade. Disponibilidade, tá? Então, veja que aqui a gente vai falar em oportunidade e disponibilidade, tá bom? Vamos avançar com isso aqui. O que a gente tem aqui? Olha bem.
Vamos falar em primeiro lugar na oportunidade. Tá? Esse primeiro princípio aqui da ação penal de iniciativa privada, então eu repito, falaremos na oportunidade. O que a gente tem a dizer sobre essa questão da oportunidade, meus amigos? Olha bem, quando a gente fala aqui na oportunidade, é justamente o contrário da obrigatoriedade. Obrigatoriedade a gente viu, o membro do MP tem prova da materialidade e indícios de autoria ou participação, ele estaria obrigado a oferecer a denúncia. Pergunto, na ação penal de iniciativa privada poderia ser assim? Quer dizer, imagine, alguém te xingou, crime contra a honra, a gente viu que em regra é ação penal de iniciativa privada. A gente viu aqui quais são as exceções, mas em regra então é ação penal de iniciativa privada. Então pergunta, alguém te xingou, tá? Alguém te xingou, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem a prova, vamos imaginar que você tem a prova da materialidade, os indícios de autoria ou participação. Aí eu pergunto, você é obrigado a oferecer a queixa contra essa pessoa que te xingou? Você é obrigado a processar criminalmente essa pessoa que te xingou? Evidentemente não. A lei não pode te obrigar a processar alguém. Isso não faria o menor sentido. Você vai processar se lhe for oportuno, se lhe for conveniente. Por isso a gente fala em princípio da oportunidade, significando dizer de uma forma bem clara que o titular da ação penal de iniciativa privada, que nós sabemos ser o ofendido, ele vai oferecer a queixa se lhe aprouver. Se lhe aprouver, ele oferece a queixa. Caso contrário, nada feito. Então, quando a gente fala aqui na oportunidade, o que nós estamos falando é exatamente isso. Estamos trazendo uma situação de acordo com a qual, meus amigos, o que nós temos é exatamente isto, ou seja, exatamente essa situação em que, efetivamente, o sujeito vai processar criminalmente se lhe aprouver, se lhe for oportuno. Tá? Caso contrário, nada feito. Então, daí a gente falar no princípio da oportunidade. Volte comigo aqui para a tela e é importante que eu esclareça o seguinte. Veja, meus amigos, então o que é que nós temos aqui? O que nós temos é que se porventura o ofendido não quiser oferecer a queixa, estaremos diante do Instituto da renúncia. Estaremos diante do Instituto da renúncia. Ou seja, o Instituto da renúncia, ele concretiza o princípio da ação penal de iniciativa privada, chamado de oportunidade. Então, o princípio da oportunidade, meus amigos, ele é concretizado, ele é materializado, ele é efetivado pelo Instituto da renúncia. O que é renunciar? Renunciar é abdicar do direito de oferecer a queixa-crime. Quando o ofendido decide não processar criminalmente, ele está renunciando. Então, é um instituto da renúncia e, portanto, que materializa, que concretiza, que efetiva o princípio da oportunidade em se tratando de ação penal de iniciativa privada. Tá bom? Bom, essa renúncia, algumas questões aqui sobre essa renúncia. Essa renúncia, meus amigos, ela será uma renúncia expressa ou tácita. Renúncia pode ser expressa ou tácita. Então, por exemplo, imagina que, como a gente já viu aqui em investigação criminal, o MP, o MP recebe ali o inquérito policial ou as peças de informação que substituem o inquérito, se for ação penal pública. Sendo ação penal privada, a gente sabe que o inquérito ele vai ficar acautelado na Secretaria da Vara, aguardando a manifestação do ofendido. Pode ser que o ofendido expressamente peticione dizendo não vou oferecer a queixa. Quer dizer, ele renuncia expressamente ao direito de queixa. Sem problema, renúncia expressa. Agora, a renúncia tácita, a gente pode ter em algumas situações. Primeira hipótese de renúncia tácita, que é a mais comum, é aquela em que o ofendido deixa escoar o prazo para a propositura da queixa-crime, que a gente ainda vai ver qual é. Já antecipo que são 6 meses, 6 meses de um modo geral. Agora, o marco inicial desses 6 meses é que vai mudar a depender da modalidade de ação penal privada, se for exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Mas então, assim, a forma mais comum de renúncia tácita é aquela na qual o sujeito simplesmente deixa escoar o prazo. Tá? Deixou escoar o prazo, renunciou ali ao direito de queixa. Tá?
Agora, além dessa hipótese, nós temos também a renúncia, meus amigos, quando o ofendido ele pratica um ato incompatível com a vontade de processar criminalmente. Ele pratica um ato incompatível com aquela vontade de oferecer a queixa-crime. A doutrina costuma citar o exemplo em que o ofendido convida o ofensor para ser o seu padrinho de casamento. Ora, aquilo demonstra uma relação de amizade próxima, então demonstra de certa forma que ele não tem interesse em processar criminalmente. Não é uma hipótese em que ele já havia convidado antes. Pode ser que eles eram amigos muito próximos, havia feito convite antes e aquele sujeito convidado para padrinho ofendeu o outro posteriormente. Aí não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma situação em que já houve a ofensa e depois de ter ouvido a ofensa é que há o convite. Esse convite seria uma renúncia tácita ao direito de queixa-crime, porque seria uma manifestação clara da vontade de não processar criminalmente o ofensor. Agora, cuidado com o seguinte: pelo nosso CPP, eventual pagamento de indenização não significa renúncia ao direito de queixa. Cuidado com isso. Então, se porventura eu ofendo alguém, esse alguém vai me processar criminalmente, mas ele também me processa no cível, e no cível a gente faz um acordo, isso, ele aceitar o acordo, não significaria renúncia ao direito de queixa, ou seja, ele poderia continuar com o direito de me processar criminalmente, isso está no CPP. Mas cuidado, pela lei de juizados, a gente tem uma outra regra. E lei de juizados a gente sabe que é para as infrações de menor potencial ofensivo, que a gente já falou, são as contravenções penais com qualquer pena e os crimes com pena máxima até 2 anos. Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, esse acordo entre o ofendido e o ofensor caracterizaria uma hipótese de composição civil dos danos, e a composição civil dos danos enseja a renúncia ao direito de queixa. Então, cuidado, porque pelo CPP, o pagamento de indenização não caracteriza a renúncia ao direito de queixa, mas pela lei de juizados, ou seja, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, esse acordo significaria uma composição civil dos danos, e isso é um dos institutos despenalizadores, um dos institutos que ensejaria a renúncia ao direito de queixa, tá bom? Vou seguir então, olha bem. Bom, então, meus amigos, essa é a renúncia. A renúncia ocorre, então, antes da propositura da queixa. Renunciar é justamente renunciar ao direito de queixa. E aí a gente viu que a renúncia pode ser expressa ou tácita. Volte comigo lá na outra tela, na tela anterior. Olha só. Então já trouxemos aqui esse princípio da oportunidade, que, como eu dizia, ele é concretizado pelo Instituto da Renúncia. E a disponibilidade? Ora, a gente já tinha falado lá da ação penal de iniciativa pública em indisponibilidade, e a gente já tinha visto que a indisponibilidade significa que o ofendido, então, a indisponibilidade significa que o MP ele não pode desistir da ação penal. Aqui, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, o querelante ele pode desistir. Querelante é o ofendido que oferece a queixa-crime. Esse querelante ele pode desistir. E aí, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Da mesma forma que eu disse que o Instituto da Renúncia, ele concretiza o princípio da oportunidade. Veja que o Instituto da Disponibilidade, ele é concretizado por outros 2 institutos. O primeiro instituto é o perdão do ofendido, e o outro instituto é a perempção. Então, eu repito, a oportunidade, o princípio da oportunidade é concretizado pelo Instituto da Renúncia, e o princípio da disponibilidade é concretizado pelos institutos do perdão e da perempção. Então, perdão e perempção dizem respeito ao princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada. Já a renúncia diz respeito ao princípio da oportunidade da ação penal de iniciativa privada. Veja,
Para eu falar em disponibilidade, significa que o processo criminal já está em andamento, a queixa já foi oferecida. Lembra que quando a gente falou da ação penal de iniciativa pública, eu falei de indisponibilidade, dizendo que o MP não poderia desistir do processo criminal, quer dizer, o processo já está em andamento. Né? Então aqui, quando eu falo em disponibilidade, também já está em andamento o processo criminal. O processo criminal, eu repito, já se encontra em andamento, quando eu falo em perdão ou perempção. Tá. O que é que significa o perdão? O que é que eu tenho quando eu falo em perdão? Quando eu falo em perdão, meus amigos, significa o perdão do ofendido nada mais é do que a desistência da ação penal de iniciativa privada. É isso, é o ofendido que ofereceu a queixa e, portanto, o processo criminal já está em andamento. E aí, meus amigos, esse ofendido, que agora é querelante, né? Quando ele oferece a queixa, ele se torna querelante. Esse querelante, ele desiste do processo criminal. Ao desistir do processo criminal, o que é que ele faz? Ele perdoa o ofensor. Então, é o ofendido perdoando o ofensor. Esse perdão, portanto, é a desistência da ação penal de iniciativa privada. Tudo bem? Bom, o que acontece? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, a gente já sabe aqui que na renúncia, meus amigos, eu tenho aqui, a renúncia é antes do oferecimento da queixa. Né? Então, ainda não houve ali a queixa. Tá? Já o perdão ocorre depois do oferecimento da queixa-crime. Tá? Então, a queixa-crime já foi oferecida, o processo criminal já está em andamento. Veja que a renúncia é um ato unilateral. Por quê? O ofendido renuncia. Quando ele renuncia, ele diz: eu não vou processar criminalmente aquele ofensor. Pronto, é um ato unilateral. O sujeito me xingou, é ação penal privada, eu tenho opção entre processá-lo ou não processá-lo. Eu decido não processá-lo, pronto. Ninguém pode me obrigar a processar criminalmente outra pessoa. Portanto, quando ele me ofende e eu decido não processá-lo, eu não dependo da concordância dele. É um direito meu processar ou não processar. Então é um ato unilateral. Todavia, volte comigo aqui para a tela, o perdão é um ato bilateral. Ou seja, o perdão, meus amigos, ele somente surtirá efeitos quando ele contar com a anuência do querelado. Então, no perdão, o querelante perdoa, significa dizer está desistindo da ação penal de iniciativa privada, mas isso só vai surtir efeitos se houver a concordância do querelado. Se o querelado não concordar, o processo vai seguir normalmente. Então, na renúncia não há dependência da anuência do outro e no perdão, sim, existe a necessidade de anuência do outro, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, isso é muito importante, mas aí é muito importante que a gente compreenda aqui também o seguinte. Já vou fazer um link aqui com outro princípio, que é o princípio da indivisibilidade, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Mas já antecipo que, por força da indivisibilidade, a renúncia, meus amigos, dada a um ofensor, ela se estende a todos. Ela se estende a todos. Tá? A renúncia dada a um se estende a todos. Ou seja, ou você processa todo mundo ou não processa ninguém. Vamos imaginar que A foi ofendido em sua honra por B, C e D. B, C e D, meus amigos, vamos imaginar que em um mesmo artigo, eles ofenderam a honra de A. Então, A tem um artigo em mãos, é a prova do crime, e é uma prova contra B, C e D. A, ele não pode processar B, processar C e não processar D. Se ele fizer isso, ele está renunciando em relação a D. E a renúncia dada a um se estende a todos. A renúncia dada a um se estende a todos. Ou seja, ou ele processa todo mundo, ou ele não processa ninguém. Claro,
Eu citei um exemplo que fica muito claro em que ele sabe que os 3 praticaram um crime. Claro que se 3 pessoas me ofenderam, mas eu só sei de 2 delas, obviamente eu não tenho como processar o terceiro se eu não sei, ou até sei, mas não tenho prova, só tenho prova contra 2. Agora, quando eu tenho prova contra os 3 e eu decido só processar 2, não. Ou eu processo os 3, ou eu não processo ninguém. Por quê? Se eu deixar um de fora, um que seja de fora, eu estou renunciando em relação àquele um. E a renúncia se estende a todos. Volte comigo aqui para a tela. E quando eu falo em perdão, eu posso dizer a mesma coisa? Como o prazo desse bloco está se encerrando, eu vou encerrar esse bloco concluindo da seguinte forma para desenvolver no bloco seguinte. No perdão, o perdão dado ao querelado também se estende a todos os querelados. Todavia, como se trata de um ato bilateral, o perdão dado somente surtirá efeitos em relação aos querelados que aceitarem o perdão. Daqui a pouco eu volto desenvolvendo essa ideia. Vamos lá.